Olá, boa tarde, a graça e a paz. Sexta-feira é o nosso encontro marcado do meio-dia com a Dani. E o tema de hoje é algo que o Senhor tem ministrado em mim. Ele vem ministrando sobre como eu venho me relacionando com Ele através da oração. E a partir do momento que Ele começou a ministrar em mim, eu quero dividir com você aquilo que Ele tem feito, amém? Mas, antes de começarmos, o tema de hoje é: Deus não escuta orações vagas e sem especificações. Confesso que o tema já começou um pouco com algumas controvérsias. Houve quem me mandasse direct dizendo: Deus ouve todo tipo de oração. Ouve. Deus recebe. Mas quais orações Ele tem respondido? É sobre isso. É sobre o poder de orar e ter as nossas orações respondidas pelo Senhor, amém? Primeiramente, tenho um aviso para vocês. Essa será a nossa última live do meio-dia com a Dani, com transmissão aqui no Instagram. A partir da próxima live, se der tudo certo, amém, a transmissão vai acontecer no YouTube. Então, já fica aí agendado que na sexta que vem, no lugar de nos encontrarmos aqui pelo Instagram, vamos nos encontrar pelo YouTube. Mas vamos colocar fogo nessa seara, meu povo, e vamos deixar Deus falar com cada um de nós. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês é sobre as duas enquetes que nós fizemos. Uma foi sobre o tema de hoje, sobre a oração, e nós perguntamos: você sabe orar? Confesso para vocês que fiquei espantada, eu vou usar essa expressão, tá? Não esperava que 49% das pessoas respondessem: não, eu não sei orar. Orar é conversar. Orar é dividir com o Senhor, é criar uma relação com Deus. Orar é diálogo, não é monólogo, é diálogo, duas pessoas que interagem entre elas. E na oração, a interação é você e o Senhor. Isso é oração. Mas antes da gente aprofundar nesse tema, compartilha essa live com outras pessoas. Eu tenho certeza que outras pessoas também têm esse sentimento ou essa sensação de eu não sei orar. Então compartilha nos grupos de WhatsApp, compartilha no direct do Instagram, compartilha para o maior número de pessoas, que elas possam ouvir uma palavra rema do Senhor nessa tarde, amém? Mas simbora, que Jesus hoje quer falar. Hoje, agora, nesse momento, nesse instante, se eu te fizer uma pergunta, você saberia me responder? Hoje eu pergunto para você: há uma maneira correta de orar? Há um manual de eu devo orar e dizer isso, aquilo, outro? Há um modelo, um molde para oração? O que você me responderia? Sim, há um modelo e um molde, ou não. Oração é diálogo? Então, vamos conversar. O que você me responderia? Há uma maneira? Há um molde? Existe uma maneira eficiente e eficaz de orar a Deus? Sim ou não? Responde aí. O que você acha? Ou melhor, eu vou reformular um pouquinho a pergunta. As tuas orações têm sido respondidas? Tuas orações têm sido respondidas e atendidas por Deus? Você tem orado ao Senhor e tem recebido dele a resposta? Qual seria a tua resposta para mim? Sim ou não? Escreve aí. Para quem está entrando agora, eu vou perguntar outra vez, perdão. As tuas orações têm sido respondidas e atendidas pelo Senhor? Sim ou não? Possivelmente você vai responder sim ou não, ou
mais ou menos, às vezes, eu tenho orado, eu tenho buscado, mas não tenho visto nada ou quase nada acontecer. Sim ou não? Sim ou não? Você tem orado, buscado, jejuado, adorado, mas não tem visto a resposta, ou tem visto ou quase nada respondido. Mas se eu te fizer uma nova pergunta, se eu perguntar para você nessa tarde, como você ora? Qual seria a tua resposta? Se eu perguntar para você nessa tarde, como é que você ora? Você conseguiria me dizer, eu oro desse jeito? Você saberia me responder? Alguns devem responder, eu oro pedindo a Deus o meu milagre. Aí eu te faço mais uma pergunta. Hoje a Dani tá perguntadeira. Como você ora pedindo o teu milagre? Como é que você tem orado pedindo ao Senhor o teu milagre? Você tem pedido o teu milagre de uma maneira ampla, genérica, algo do tipo, Senhor, me abençoa? Ou, Senhor, muda o coração? Ou, Senhor, traz de volta para casa? Ou, Senhor, muda a mente? Ou, Senhor, traz para a igreja? Ou, traz o arrependimento? Ou, Senhor, eu quero o meu casamento de volta? Ou, liberta, Jesus. Senhor, não deixa dormir. Senhor, faz ter nojo. Você tem orado dessa forma? Responde para mim, sim ou não? Você lança a frase e é isso? Escreve para mim, sim? Vou repetir para quem está entrando agora, amém? As tuas orações têm sido dessa forma? Algo do tipo assim, algo numa maneira mais ampla, genérica. Senhor, me abençoa. Senhor, muda o coração. Senhor, traz de volta para casa. Senhor, muda a mente. Senhor, traz para a igreja. Senhor, traz o arrependimento. Senhor, quero o meu casamento de volta. Senhor, liberta. Senhor, não deixa dormir. Senhor, faz ter nojo. É desse jeito que você tem orado? Sim ou não? Escreve que eu quero ler agora. Vou dar um time aqui, vou beber uma água. É dessa forma que você tem orado? Sim ou não? Quem é sim, escreve aí sim. Aí eu vou fazer uma nova pergunta para vocês agora. O que você acha que Deus faz quando Ele ouve a tua oração dessa forma? O que você acha que Deus faz? Como é que você acha que Ele age em resposta a uma oração semelhante a essa? O que você acha? Sabe o que Deus faz? E é isso que Ele tem ministrado em mim? Ele olha para nós e diz assim: você quer, por exemplo, muda o coração. Senhor, por favor, vai ao encontro e muda o coração dele ou dela. E aí você para por aí. Em seguida você já emenda: Senhor, muda o coração, traz para casa, converte o coração, as escamas dos olhos. Você vai dizendo palavras. E aí quando a gente ora dessa forma meio genérica, ampla, sem especificações, Deus olha para nós e diz assim: você quer que eu mude o coração? Mas em quais áreas? Todas. Especifica para mim. É isso que Deus faz. Na hora que o Senhor me confrontou sobre esse exemplo,
Eu disse, mas como especificar, Senhor, a mudança do coração de alguém? Como é que eu especifico para ti? E aí eu escrevi uma oração, enquanto eu escrevi a live. E a oração que eu escrevi em relação a mudar o coração foi assim: Senhor, muda o coração dele. Aquebranta de tal ponto que fique sensível à tua presença na vida dele. Dá a ele um coração totalmente voltado a ti. Que ele possa te amar e te servir em espírito e em verdade. Você consegue perceber a diferença entre Senhor, muda o coração dele para a oração que eu acabei de ler para você? Eu peço que mude o coração, mas eu especifico de uma maneira muito clara para o Senhor o que eu quero. O que eu realmente desejo? Você consegue perceber a diferença entre uma oração genérica e uma oração que você diz para o Senhor de maneira detalhada aquilo que você deseja? Quando eu oro assim, Senhor, traz de volta para casa. Você quer que a pessoa volte para casa do jeito que ela tá? Amarrada, virada do Zezéu, cavalo do Giraia, confuso, servindo ao mundo. Mas quando você diz assim para Deus, traz para casa, você não está especificando. Mas quando você diz assim, Senhor, traz de volta para casa, mas Senhor, trabalha na vida dele, que ele possa ter um encontro contigo, que ela possa ser transformada, que o caráter dele ou dela seja moldado e transformado com aquilo que a tua palavra diz, que ele possa vir liberto, que ela possa vir liberta, sem dúvidas, Senhor, pronta para escrever uma nova história debaixo da tua presença. Como é que eu tô pedindo agora que volte para casa? Você consegue ver a diferença? Senhor, faz com que ele vá para a igreja, faça com que ela vá para a igreja. Aí a pessoa vai e fica sem na igreja. Era isso que você queria? Era isso que você queria? O Senhor quer ouvir de mim, de você, em detalhes. Em detalhes. Senhor, eu quero um marido ou uma esposa transformado. Traz de volta para casa, mas que ele exerça a tua palavra, que ele possa ser o marido que a tua palavra diz. Aí você vai para a palavra e coloca o marido que está na palavra, ele é o cabeça. O marido que está na palavra ama a esposa como Cristo ama a igreja. O marido que está na palavra é o provedor da sua casa. O marido que está na palavra é aquele que protege sua família. Eu não estou pedindo só para voltar para casa, eu estou pedindo a promessa do Senhor. Eu estou moldando o caráter daquela pessoa na oração, dizendo, a tua palavra diz que deve ser assim, é isso que eu quero viver. Dá para perceber a diferença de uma oração específica para uma oração genérica? Você precisa, é necessário que a gente venha detalhar aquilo que nós desejamos. Detalhar, gente. Detalhar. Isso não é só para o outro, é para mim mesmo. Se eu quero ser transformada no Senhor, eu vou detalhar para o Senhor quais são as minhas dificuldades. Senhor, a minha maior dificuldade é entregar o controle. Então hoje, Pai, eu estou orando para que todo o controle seja entregue a Ti. Porque eu não quero mais estar stalkeando, eu não quero mais me sentir ansiosa, eu não quero ter crises de ansiedade, eu não quero mais ser mandona, eu não quero ser intransigente. Entendeu? Há uma diferença. Não adianta você dizer, Senhor, volta para casa transformado. Aí o Senhor olha para você, olha para mim e diz assim, tá, mas especifica o que é transformado. Me detalha o que você deseja. Porque não adianta pedir para vir para casa. Aí o cônjuge volta, amarrado, estropiado, endividado, cheio de dúvida, torto pelo pecado. Pior de tudo, foi você que pediu e ele chegou dessa forma.
Quando a verdadeira oração deveria ser: Senhor, traz de volta a minha aliança, meu cônjuge, cumprindo tudo aquilo que ele prometeu nos votos. Traz ele fiel, companheiro, amando a nossa família e a mim, como Cristo ama a noiva. Você deve dar detalhes, ser específico. Deus quer que a gente venha gerar o nosso milagre. É necessário gerar. Vamos lá, como é que uma criança é gerada no ventre de sua mãe? Detalhe por detalhe, detalhe por detalhe. A célula que se une, que se divide, e detalhe por detalhe. No primeiro mês, a criança passa a ter isso. No segundo mês, os olhinhos, isso. Gente, eu não sou da área de saúde, tá? Então não sei especificar mês a mês o desenvolvimento de um bebê, amém? Mas a gestação, ela é constituída nos detalhes. Nos detalhes. Você precisa dar detalhes para o seu milagre. Você deve ser específico, direcionado. Hoje, como num ato profético, eu quero que você escreva aí: minha oração agora será específica. Escreve a palavra aí: específica, detalhada. Descreva os mínimos detalhes, coloque tudo, cada um dos teus desejos, de modo explícito, detalhado, esmiuçado. Escreve detalhado. Detalhado. Senhor, agora eu só orarei de ti de forma detalhada. Eu serei específica. Eu vou descrever vírgula por vírgula tudo aquilo que eu desejo. Eu não vou mais orar volta para casa. Eu não vou mais orar muda o coração. Eu não vou mais orar transforma a mente. Eu não vou mais orar. Ou quando eu oro assim: Senhor, não deixa ele dormir. Senhor, não deixa ela dormir. Aí Jesus olha e diz assim: tá, mas sempre? Não, Senhor, não deixa ele ou ela dormir enquanto ele não voltar, enquanto ela não voltar para o leito conjugal, enquanto estiver perdido no mundo, enquanto, Senhor, ele servir ao mundo, enquanto ele ou ela estiverem se relacionando de maneira adúltera com outras pessoas. Senhor, tu vai tirar o sono, tirar a paz, enquanto... Detalhado. 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 Detalhar significa eu ter fé. Detalhar significa crer que Deus traz à existência aquilo que não existe, como se já existisse. A palavra fala isso pra gente em Romanos 4,17. A minha oração e a tua, ela precisa ser clara, objetiva. Eu preciso vislumbrar com tamanha vivacidade, ao ponto da minha alma se emocionar, ainda que os meus olhos não estejam vendo. Porque quando eu consigo emocionar a minha alma, mesmo que os meus olhos não estejam vendo, ali o meu milagre começa a ser gerado. Ali o meu milagre começa a acontecer dentro de mim. Quem pode dizer um amém? Quem conseguiu pegar essa chave e entender aquilo que o Senhor está falando comigo e com você nessa tarde? Quem pode escrever aí: amém, Senhor, agora eu estou entendendo. Agora eu sei que há uma direção a ser seguida. Amém? Eu e você devemos orar com um desejo e uma fé ardente. Uma fé ardente que me faz andar sobre o sobrenatural. Uma fé ardente ao ponto de eu desejar viver e não sobreviver. Uma fé ardente ao ponto de pode a multidão inteira virar para mim e dizer: é impossível. O meu milagre já foi gerado. Mas tá.
Silencia as vozes. Silencia as vozes que te levam para o oposto do gerar o teu milagre. Silencia. Eu não estou dizendo para você se tornar alguém sem informação, ou muitas das pessoas dizem, virou um fanático. Não é nada disso, gente. Não é sobre isso. Você quer saber o que mais impede o milagre de ser gerado? É você ouvir a voz da multidão. A voz da multidão, ela nunca nos leva para a presença do Senhor. A voz da multidão é sempre trazendo notícias absurdas, é sempre te colocando para baixo, é sempre te dizendo que é impossível, é sempre mentirosa. Quando eu digo para vocês que a voz do povo não é a voz de Deus, porque ela não é. Ela não é. Se eu fosse ouvir a voz das outras pessoas, se o Daniel fosse ouvir a voz de outras pessoas, eu não estaria agora aqui para dar o meu testemunho a vocês. A voz do povo não é a voz de Deus. Mas para isso eu preciso ter uma fé ardente. Eu preciso enxergar aquilo que eu não estou vendo. Eu preciso viver Romanos 4,17 na minha vida. Eu preciso. Essa semana eu disse pra Deus, Jesus, tu tá me testando nisso, né? Tu tá me testando. Vocês sabem quantos alunos, quantos mentorados nossos vieram com situações em que todas, porque me disseram isso, porque me contaram aquilo, porque eu soube daquilo outro. E a voz do Senhor, por que que eu não creio da mesma forma que eu creio na multidão? E a voz do Senhor que diz para mim, manda dizer ao meu povo que marche, enquanto a multidão diz, te rende. Por que que eu ouço a voz da multidão que me manda render e não ouço a voz do Senhor que diz assim, diz ao meu povo que é para marchar? Por quê? Aí você vai olhar as credenciais de quem falou. Testemunho não tem. Ah, Dani, mas quem falou foi o meu pastor. Mas sabe, faz parte da liderança, um outro senhor, ele adulterou e ele tá na liderança. Que testemunho é esse? Como uma liderança de uma igreja pode ter alguém que tá adulterando? Que testemunho é esse? Olhe para a pessoa. A partir de hoje você vai fazer um compromisso. Você só vai ouvir voz de pessoas que têm testemunho. Pessoas que têm testemunho, pessoas que dão frutos, pessoas alicerçadas, pessoas que buscam a presença. Não é de quem vive a vida virada do avesso e vem querer dar satisfação na vida do outro. Por que que o Senhor diz, manda meu povo marchar, é menos importante do que, desiste aí, vai viver tua vida. A oração, ela tem bases, ela tem diretrizes. E a partir de hoje, você vai assumir um compromisso com Deus. E o compromisso é, Senhor, é a tua voz quem me guia. Eu vou te buscar, eu vou te adorar, eu vou ser específica na minha oração, eu vou ser específico na minha oração, mas é a tua voz que irá me guiar, porque eu não andarei mais por vista e andarei por fé. Eu andarei por fé. Há 4 diretrizes dentro da oração, amém? A primeira das 4 é vislumbrar o seu milagre de uma maneira vívida. Você sabe o que é vívido? É aquilo que você olha e tem vida.
Ela existe, ela não é inanimada, ela não é um desenho animado, não, ela é viva. Quando você orar, você vai se imaginar na cena do teu milagre. Eu tô orando, Senhor, transforma a mente dele, transforma o caráter dele, transforma o coração dele ou dela, se é a sua esposa. Mas você vai orar, fechar os olhos e vai ver o Senhor transformando a mente, o coração, o caráter. Você vai imaginar as ações que precisam ser mudadas na vida daquela pessoa. É como se você fosse alguém que estivesse assistindo o trabalhar de Deus na vida daquela pessoa. Essa é a primeira diretriz de uma oração. Vislumbrar o meu milagre de maneira vívida, real. A segunda diretriz, a segunda base é ter um desejo ardente. Ter um desejo e uma fé ardente daquilo que eu estou pleiteando para Deus. Eu vou orar, vou imaginar a cena do meu milagre e não vou duvidar, Senhor, eu estou enxergando a cena, Senhor, eu estou vendo ela sendo transformada, Senhor, eu estou vendo ele sendo transformado, Senhor, eu estou vendo a situação sendo moldada, eu estou vendo isso, Senhor, eu estou vendo aquilo, Senhor, fé, um desejo ardente, um desejo ardente. A terceira diretriz é ter segurança de que eu vou receber. Eu confesso que essa foi a parte que mais o Senhor precisou trabalhar em mim esses dias. O que é ter segurança que eu vou receber? O que seria essa segurança em receber do Senhor? Essa segurança é: não importa o que aconteça, eu sei que o meu milagre já foi liberado. Eu sei que das regiões celestiais o meu milagre já desceu. Eu não duvido, eu já recebi. Está sendo gerado no meu ventre esse milagre. Está sendo gerado no meu ventre esse milagre. Para as mulheres que já passaram por uma gestação, você sente o milagre acontecer no teu ventre. Você sente no teu corpo. Há transformações no teu corpo. O teu milagre precisa ser como uma gestação. Você sentir. Você precisa sentir e ter a segurança. Vamos lá, dentro de uma gestação eu começo. Primeiro são os enjoos, normalmente. Depois o inchaço. Depois o neném começa a se desenvolver. Eu consigo já senti-lo mexer. Isso é gerar um milagre. Porque no final eu sei que passado um tempo, aquela criança irá nascer. Passado um tempo, o teu milagre vai surgir. Eu preciso ter segurança que eu vou receber. Todo mundo que começa uma gestação sabe que vai chegar o dia do parto, sim ou não? Essa é a mesma segurança de que eu tô orando, eu tô buscando, eu tô sendo obediente. Então eu tenho a segurança. Eu não duvido em momento algum que eu já recebi o meu milagre. Você consegue entender? Quem pode escrever aí um amém enquanto eu tomo um golinho de água? Amém. Eu tenho segurança que eu já recebi o meu milagre. O meu milagre já aconteceu. A quarta diretriz, amém? Mas todas essas diretrizes, eu comecei a escrever aquilo que o Senhor tem ministrado na minha vida. Eu tenho lido um livro que tem aberto os meus olhos para muitas coisas vindas do Senhor. E eu leio o livro e vou acompanhando na palavra, eu leio o livro e o Espírito Santo tem trabalhado de tal forma que eu acabo de ler uma mensagem no livro e o Espírito Santo diz assim, vai para tal palavra. E aí quando eu vou olhar o versículo, o capítulo, é exatamente aquilo que eu acabei de ler. São 4 diretrizes.
mas todas elas eu vou detalhar na próxima semana, na comunidade Restaurados. Semana que vem, e as coisas de Deus, elas são... Deus é extraordinário. A gente abriu uma enquete na comunidade perguntando sobre o tema do próximo seminário. E aí ficou empatado todo o tempo na enquete, batalha espiritual e oração com jejum. E quando foi ontem, jejum e oração ganharam a enquete, né? A votação na comunidade. E aí eu disse, Senhor, tu é extraordinário, né? Tu já preparou o terreno. Então, semana que vem, para a comunidade Restaurados, eu vou detalhar essas quatro bases e diretrizes da oração. De uma maneira que o Senhor falou comigo. E eu quero que você receba. Quem aí é da comunidade Restaurados? Escreve aí, Restaurados. Levanta a mão aí. Quem é da comunidade Restaurados que vai receber esse agir e esse sobrenatural? Escreve aí, eu. Quem é da Restaurados? Rebeca, Rafa, Deb, Patrícia. Deb, Patrícia e Rafa são da turma 13. Valéria, Érica, Manu, Simone. Restaurados, semana que vem tem o nosso seminário e será sobre isso. Eu quero, Felipe, Jéssica, eu quero que vocês mergulhem. Cris, mergulhem. Jana, e eu quero, num tempo breve da gestação do Senhor, você receba. Semana que vem começa o seminário sobre oração. Se você é da Restaurados, não perca por nada, amém? Não perca, em nome de Jesus. Se você ainda, Davi, que é da turma 13, Renata da turma 13, mas se você ainda não é da comunidade Restaurados, amém? Corre, gente, corre, em nome de Jesus, vá fazer sua inscrição. Faça a sua inscrição, porque eu sei que o extraordinário do Senhor você receberá nesse seminário, porque o Senhor tem falado na minha vida, Ele tem... Não é que não tenha perrengue não, tá? Essa semana eu tô só a glória e a graça. Poucas pessoas souberam o que aconteceu, mas eu tô aqui. Não importa o que aconteça, eu vou me manter de pé, pegar a minha cruz e seguir. E é esse pensamento, é essa decisão que eu quero que cada um de vocês faça. Porque viver o extraordinário do Senhor já foi escrito no livro da vida para cada um de nós. Amém? Uma boa tarde. Fique com Deus. Comunidade Restaurados, semana que vem a gente vai botar fogo nessa seara. Quem ainda não é, corre e participa. Mas eu sei que o nosso Redentor vive e o milagre já nos alcançou. Amém? Um beijo. Fiquem com Deus e Jesus é maravilhoso. Amém? Beijo, beijo.